Oi, gente, a paz do Senhor, começando hoje mais um Pode Comunicar a Palavra, que felicidade estar, acho que um mês, né, já aqui junto com vocês. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que está assistindo, compartilhando. E eu sei que hoje, você que é empreendedora, você precisa ficar assistindo esse podcast até o final, porque Deus vai falar com você. Por que você não está vendendo? O que está acontecendo? O porquê que as vendas estão fracas? Como você pode melhorar? Vem assim uma porção, eu creio que vai descer uma porção do céu hoje quentinha para você, empreendedor. E se você colocar essas técnicas que nós vamos te dar hoje aqui, quentinha dos céus, eu sei que você vai ser aí uma pessoa bem próspera na sua loja. Mas falando em algo maravilhoso, algo dos céus. Eu quero mostrar pra vocês essa caixa aqui que eu ganhei. Olha que coisa linda. Dá pra ver meu nome? Gente, eu fiquei muito apaixonada. Porque eu falei pra Deus, Senhor, eu quero uns mimozinhos pra colocar aqui, né? Ficar uma coisa bem assim, bonita, diferente, né? E aí, Deus mandou mostrar pra vocês, pra compor aqui nossa mesa, lá da Capricho Festas. Ela é de Boa Vista, tá? Inclusive, antes de colocar tudo aqui, eu vou falar para vocês que ela vai abrir um curso aqui em Trairi, dia 9 e 10 de julho, tá? E vai ser sobre balões, decorações, vai ser uma coisa linda. Ó, ela me mandou aqui um caderninho todo personalizado, ó, do podcast, colocando aqui para vocês verem. Me mandou uma toalhinha, ela disse que essa toalhinha aqui é para quando eu estiver na unção, quando eu estiver na unção, aí eu usar a toalhinha. Muito linda, criatividade muito grande. Realmente é que capricho, viu? Porque foi um capricho, muito capricho. Aqui as bolinhas que ela faz, tudo personalizado. Ela trabalha também com eventos, tá? Então, vou estar deixando aqui o Instagram dela para vocês já seguirem. Ela mandou as canecas, que foi exatamente isso que eu falei para o Senhor. Pode parecer coisa simples, mas é nos simples, nos detalhes que o Senhor, ele age. Então, assim, foi algo que eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? E aí o Senhor realmente mandou ela, porque foi ela que entrou em contato comigo. E Deus é muito maravilhoso, né? Olha só que xícara mais linda! Eu tinha aquela, né? Só que aquela era do podcast, né? Não era minha. E olha aqui, ó. Que linda, gente. Vou colocar aqui. Agora vai ter... Hoje eu vou colocar tudo aqui. É para vocês verem. As bênçãos do Senhor. Ó, outro, que é um para mim e um para meu convidado. Me mandou aqui também, ela faz esses chaveirinhos aqui, que esses chaveirinhos aqui eu coloquei várias fotos especiais minhas, eu ministrando, eu no Rio, a realização do meu sonho, eu de avião, que era meu sonho. Aí aqui é um chaveirinho, tá? Vou colocar aqui do lado. Ela me mandou também esse... Olha só que coisa mais linda. Vocês estão vendo, gente, o capricho. É realmente um capricho dos céus. Essa moça, ela é de Paraipaba. Ajeitar aqui para ficar tudo lindo. Ela é de Paraipaba e ela me mandou tudo isso. Os detalhes, sabe, desse mimo. Deixa eu contar pra vocês, ó. SOS Balões. Você que já é decoradora aqui em Trairi, você precisa participar. Ou, se você gosta, você precisa participar desse evento. Será no dia 9 e 10 de julho, tá? De 9 às 17 horas. Vai ter ela, né, que é a Lidiane. Ela é decoradora e instrutora de balões. E também vai ter a mentora Vanesca Martins, que ela é mentora de Fortaleza, e outros convidados também, todo especial. Então, se você quer aprender a fazer balões, entre outros, gente, vai ser muito bom. Então, você que gosta, você está mais que convidado. Vou estar deixando o Instagram dela aqui e lá no meu Instagram também vou estar falando muito sobre ela.
Então, Lidiane, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Olha, ficou lindo. E nossa convidada especial é ela, que Deus mandou para a minha vida, que é a irmã Mara. Seja muito bem-vinda, irmã Mara. Obrigada. Se apresente para as pessoas. Quem é você? Onde você nasceu? Veio aqui para Trairi? Conta um pouquinho sobre você. Pronto, meu nome sou conhecida como Irmã Mara. Gosto assim. Sempre que alguém pergunta quem é a senhora, eu digo, eu sou a Irmã Mara no Instagram, Irmã Mara, Deus é fiel. Sempre tudo meu, eu propago, digo que Deus é fiel, certo? Eu não sou do Trairi, certo? Mas o Senhor me presenteou com um esposo maravilhoso aqui do Trairi. Então, Trairi tem muita coisa boa. Eu sou de Santa Quitéria, certo? E cheguei em Trairi através de missões, fazendo missões. Fiz a mudança de um pastor e, através dessa mudança e desse pastor, eu conheci o meu esposo. Eita, Glória! Já começou assim. Glória a Deus. E eu falei para vocês que nós iríamos falar, aconselhar algumas empreendedoras. Para quem não sabe, a irmã Mara é empreendedora. Ela vende vestidos. Inclusive, essa saia aqui que eu tô, olha que linda! Saia longa, toda muito, muito elegante. É lá da irmã Mara. Ela vende tanto vestidos como saias. E está trazendo algumas blusas também, né, irmã Mara? Sim, aqui, ó. Ó, pronto! Viemos todas de irmã Mara. Então, quando eu conheci a irmã Mara, deixar aqui bem claro, já começar as empreendedoras. Foca aqui. Deus tem uma palavra para o seu coração, viu? Você vai sair desse podcast aqui transformada. Glória a Deus. Quando eu conheci a irmã Mara, algo nela me chamou bem a atenção. E como eu sou muito detalhista, eu gosto de ver as coisas, isso ficou marcado na minha vida. Por isso que eu trouxe ela aqui também pelo testemunho e o quanto a mulher de Deus ela é. E ela não só prega, como ela também vive. Então, eu estava lá tirando as fotos e ela começou a orar e consagrar os vestidos, né? E chegou uma cliente, ela pegou... a cliente pagou o vestido, ela pegou, levantou o dinheiro e começou a consagrar: Senhor, esse dinheiro é teu, foi o Senhor que me deu e tal. E ficou consagrando dinheiro ao Senhor e falou: eu vou tirar o meu dízimo. E isso dali, eu fiquei muito assim, sabe? E fazia pouco tempo, né, irmã Mara, que eu tava tirando as fotos e isso ali me comoveu, sabe? E aí, passando os tempos e eu via o quanto a irmã Mara vendia. A irmã Mara vende, viu? O quanto ela vendia. E não é por causa da modelo, não, viu, irmã Mara? Não é por causa da modelo, não. É porque realmente... Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Um segredinho que ela vai contar hoje aqui, o porquê que ela é tão próspera nessa parte de vendas, tá? A irmã Mara é sacoleira e eu não vou falar a história dela porque ela vai falar. Pode falar, irmã Mara. Pronto, gente, eu estou aqui, certo? A irmã Mara é uma pessoa bem simples, certo? Muito direta. E eu quero dizer para vocês que essa porta foi realmente o Senhor que abriu. Era algo que eu nunca nem imaginava. Ou seja, eu estava hoje pensando, antes de vir aqui, chegar até aqui, eu estava pensando em uma igreja que eu visitei, era em São Paulo. E eu lembro que alguém me deu uma agenda na festinha, era uma festa de senhora. E eu peguei essa agenda e disse assim: essa agenda aqui vai ser para minha loja. Uma agenda pequenininha assim, certo? Só que eu peguei essa agenda, coloquei o nome de todas as pessoas necessitadas de oração, fui colocando na agenda que eu disse que era para minha loja. E fui orando pelas pessoas, certo? A agenda era bem pequenininha, certo? Aí, então eu nem imaginava, mas eu fiquei assim: meu Deus, por que aconteceu isso? Certo? Então isso foi um projeto de Deus, foi uma porta que o Senhor abriu, porque o Senhor, Ele gosta de abrir porta para pessoas que são fiéis. E uma coisa que eu aprendi desde que eu tive o meu encontro com Cristo, Ellen, foi ser fiel a Deus em tudo. Mas eu sou fiel a Deus em tudo, Ellen. No dízimo, nas ofertas, tem as ofertas alçadas, certo? Ellen, eu sou dessas pessoas que, tipo, eu tenho muitos conhecidos, eu trabalhei para muitas pessoas grandes assim, pessoas empresários e tudo. Pelo fato de eu ser técnica de enfermagem, eu trabalhava diretamente na casa, na residência, cuidando da criança, certo? Então, eu tive a oportunidade de viajar para vários estados, viajei para São Paulo, Belo Horizonte, e, através disso, esses patrões, às vezes, até hoje, eles
costumo colocar presentes para mim, dinheiro. Porque distante, né? Quando eu vejo, chega um Pix. Ellen, sou assim. Eu pego, na hora que eu recebo o presente, eu vou logo apresentar a Deus e eu digo assim, Senhor, tu mandou 100, eu vou devolver 10. E é dessa forma, certo? Por quê? Porque a gente sabe que dízimo é fidelidade, dízimo é fé. E eu creio assim, certo? Que assim, a causa da prosperidade na vida do cristão é ele ser um dizimista fiel. Certo? Tá vendo aí? Tanto que eu vejo que nem enfermidade chega sobre a minha vida, gente. Ó, eu vou fazer 60 anos, não tenho vergonha de falar, né? Vou fazer 60 anos e as pessoas dizem assim, a senhora tem o quê? Eu digo, eu tenho Jesus. Por quê? Porque eu não tenho nenhum tipo de enfermidade, eu não uso nenhum medicamento, certo? Não tenho nenhum medicamento. E eu acredito que até nisso, a gente sendo fiel no dízimo, a gente não tira o dinheiro para gastar em medicamento. Eu acredito até nisso, certo? Então, eu sou uma pessoa assim, que eu aconselho muito. Eu aconselho a minha família, aconselho a minha mãe, certo? Tem tantos testemunhos maravilhosos. E no caso, eu aprendi com a irmã Mara também, a questão do dízimo, sabe? Porque eu vi na vida dela uma vida muito próspera, muito abundante. Aí eu falei, eu quero também. Qual é o segredo, mamãe? Aí ela, ser fiel ao Senhor. Ser fiel nos dízimos ao Senhor. E muita gente fala assim, eu não vou dizimar na igreja porque eu vou dar dinheiro pro pastor. Gente... A gente já consegue ver a pessoa, conhecer a pessoa que não tem a sabedoria do Senhor, né? Porque na palavra dele tem dizendo, não é, irmã Mara? Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor, ele não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus, a casa do Senhor, ela precisa ser mantida, certo? Não é tão bom nós chegarmos em uma igreja onde a gente possa sentar-se num sofá, com ar-condicionado, ter uma aguinha gelada, uma lâmpada maravilhosa, pinturas lindas, tudo isso é o nosso dízimo, é a nossa oferta alçada, que muitas pessoas não sabem, mas a gente coloca essa oferta à parte, que o Senhor coloca em nossos corações, como nós somos muito gratos. E acerca, realmente, que a Ellen Vitória falou, acerca da oração, ela realmente me surpreendeu. Ela estava trocando de roupa, vestindo vestido, e eu, enquanto ela experimentava, eu vendia vestido. Só que a moça já ia sair, ela pegou e deu o dinheiro para mim, realmente. Quando ela deu, eu apresentei para Deus e fui consagrando a Deus e apresentando a minha cliente, abençoando, gente, porque, olha, se você quer ser uma pessoa abençoada, você vai começar no dia, ser mais abençoado no dia que você começar a me comprar, porque todas as clientes minhas que estão ouvindo aqui, elas sabem disso. Eu digo assim, hoje você passou a ser das minhas orações, você vai fazer parte das minhas orações. Por quê, irmãos? Porque todas as clientes minhas, todos os dias você recebe oração, certo? E o segredo, gente, que eu quero dizer para quem vende, certo? Para quem é um empreendedor, tem um segredo muito lindo, irmãos. Você sempre abençoe seus clientes, independente de qualquer coisa. Se ele não te honrou, saiba que Deus te honra. Então, tu abençoa teu cliente, tu pede a Deus para livrar, para guardar, para dar saúde, para abrir portas de emprego. Gente, eu tenho testemunho de pessoas que entram lá na minha casa e dizem, Mara, tudo que eu queria era comprar um vestido, mas eu ainda não tenho condições. Uma vez veio uma moça com outra moça e disse, irmã Mara, eu queria tanto um emprego. Eu digo, essa semana Deus vai abrir a porta, eu vou orar e tu vai vir aqui me dizer. É verdade. E aconteceu. No meu do Boticário foi assim, a gente orando, foi, irmã Mara, tu lembra? Ela e Vitória, do mesmo jeito. Irmã Mara, o que é que eu faço? Eu digo, tenha calma, Ela, vai dar certo. Irmãos, foi coisa rápida, certo? Foi. Então, a irmã Mara, para a glória do Senhor, não que eu seja merecida, certo? Mas o Senhor é bom. E porque isso, irmã, é fidelidade. Eu sempre bato nessa tecla de fidelidade. Isso é algo maravilhoso para com o Senhor, certo? Porque se o Senhor te dá, por que não devolver o que é dele? Às vezes as pessoas dizem assim, irmã Mara, tu dá quanto? Tu vai dar, eu não estou dando nada, gente. Na realidade, quem está dando é o Senhor para mim, certo? Eu estou apenas devolvendo, certo? Devolvendo que é uma porcentagem pequenininha, que é 10%, certo, Ellen? E assim, irmã Mara, eu aprendi com o Senhor que ao decorrer que você dá o dízimo, é uma proteção espiritual para as suas finanças, porque isso cobre para que o maligno ele não venha tirar aquilo que é seu, né? O Senhor me falou muito isso em questão, aprendi muito em questão do dízimo, muito mesmo. E você vê assim a diferença, o cuidado de Deus, é muito bom. Então assim, você que é empresária, pega esse conselho para você agora. Deixa eu falar só mais um pouco. Deixa eu falar para vocês. Quando eu estava trabalhando em Fortaleza,
Meu Deus, eu não vou dizer o meu salário. Claro que o salário de um técnico de enfermagem trabalhando particular não é um salário tão pequenininho, né? É um salário bem... Mas deixa eu falar para vocês. Eu desisti do meu emprego, dos meus contratos de Fortaleza para trabalhar em Trairi, certo? Vendendo os meus vestidos, certo? E o Senhor, ele multiplicou, Ellen. O salário que eu ganhava já era um salário grande. O Senhor multiplicou. E hoje Glória a Deus. eu posso ajudar muitas pessoas, eu posso ajudar algumas igrejas, sempre eu estou ajudando, sempre eu estou doando, geralmente quando eu vou pregar, mas não vou me chamar para pregar por isso não. Eu levo um vestido para doar, às vezes meu esposo no Dia das Mães, meu esposo levou um vestido para doar, eu mandei ele levar, ele ia pregar numa igreja e eu ia pregar noutra, certo? Eu digo, meu filho, leve um vestido e diga que eu mandei para doar, porque, irmão, a mão que é aberta para dar, ela certamente ela é aberta para receber. Eu creio assim, certo? Agora a mão fechada para dar, como é que a mão fechada recebe alguma coisa? Certo? Então eu sou assim, eu sou dessa forma. Ellen Vitória já me conhece. Ellen Vitória, quando eu a conheci, eu achei assim, desmerecedora de chamar Ellen para tirar minhas fotos, mas ela é perseverante. Ela ficava dizendo assim, irmã Mara, me chama. Ela me falava chama. assim, não, Ellen, não tem nem condição de te pagar desse jeito. Aí eu, irmã Mara, eu vou. Ela dizia assim. Aí eu ficava pensando, meu Deus, às vezes eu brinco com ela, gente, assim, porque nós já nos conhecemos há algum tempinho, certo? E eu brinco, eu digo assim, Ellen, eu acho que a única pessoa, eu digo assim, claro que não é verdade, né? A única pessoa pobre que tu trabalha sou eu, porque o resto tudo é empresário, é dono de restaurante, é dono não sei de quê. Aí ele conversa, irmã Mara, mas é bem certo que eu sei que não é isso, porque nós somos filhos do rei. Então, diante de Deus, nós somos princesas, né? Então, você é princesa. É princesa, Louvado Senhor. seja Deus, né, Ellen? Então esse é o segredo. Se você está vendendo pouco, então reflete. Você está colocando o Senhor em primeiro lugar? Porque isso é o mais importante. Primeiro o reino dos céus e as outras coisas vão ser apresentadas. Então primeiro você tem que colocar o Senhor na frente do teu negócio. Tudo. O Senhor tem que ser o seu sócio. Então você tem que colocar ele no seu negócio. Já parou para pensar nisso? Ai, Ele, mas de vez em quando eu oro. Não, Aí não dá, né? não tem dificuldade, ó. Dificuldade é para quem está parado. Ou seja, o meu vestido ele não vai sair da loja, certo? Se eu estiver só esperando o cliente, certo? É bem certo que eu falo loja e ao mesmo tempo, gente, eu sempre gosto de dizer assim, as clientes chegam e eu digo, gente, a loja é tão pequena que mal cabe nós três de lado. Eu brinco, né? Eu gosto de brincar, certo? Então elas ficam rindo, eu digo, só que tem uma coisa, a loja é pequena, mas ela é abençoada e todos os dias, sabe o que é que eu declaro para o Senhor? Essa aqui é a loja mais abençoada do Trairi em Vendas, é a minha loja. Porque a palavra tem poder. Né? Quando eu abro a lojinha, eu digo essa é a loja mais abençoada que tem no Trairi em vendas. E agradeço o Senhor, irmã. Sou cheia de gratidão a Deus, porque é através dessa loja que a gente devolve dízimo, a gente dá oferta, dá uma cesta básica para o necessitado, se veste, paga as contas. Lembrando, irmãos, de uma coisa, de um propósito que a irmã Mara sempre teve com o Senhor. Nunca comprar uma peça da minha loja fiado, Ellen. Não é querer dizer, assim você tem muito dinheiro. Não. Eu sempre digo, eu só compro o que o meu dinheiro dá para comprar. Por quê? Porque o que tem lá dentro é meu. Certo? É meu, ou seja, é do Senhor, porque nada nós temos. Na realidade, nós cuidamos, né? Porque tudo fica, certo? Então, nós cuidamos. Então, temos que cuidar direitinho daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Então, sempre consagrando. Hoje eu cheguei em Fortaleza, cheia de novidades, muita coisa. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei em casa, antes de dar um cheiro no meu esposo, foi estender as mãos e orar, porque, irmão, a gente não sabe de onde vem essa mercadoria, na mão de quem passa, certo? Muitas das vezes as pessoas lançam a palavra ao contrário, certo? Mas nós que somos blindados, nós que temos comunhão, nós que andamos ligados com os céus, certo? A gente sabe que tudo nós temos que consagrar ao Senhor, né? E eu estendo as minhas mãos, Senhor, está aqui, ó, eu consagro a Ti, Senhor. E é dessa forma que o Senhor tem me ajudado. E eu louvo ao Senhor por isso. Então, tudo isso que a gente falou, coloca em prática. Porque eu sei que o Senhor, Ele preparou esse tempo, esse novo tempo, para você dar uma alavancada aí na sua loja. A partir do momento que você colocar em prática tudo isso que nós estamos falando, hoje. Amém? Então eu quero saber, pessoal de casa, né, irmã Mara? Quer saber um pouquinho do seu testemunho? Algo que você viu ali que foi a mão do Senhor?
uma oração, algo que você achou que era impossível para você, mas que foi possível para Deus. Eu sei que nós que temos uma intimidade de relacionamento com o Senhor e priorizamos o Senhor em primeiro lugar, por mais que seja difícil nós priorizarmos ao Senhor, mas nós sempre, ao acordar, nós temos duas decisões, ou a carne ou o espírito, né? Então, todos os dias é uma luta. E nessa luta nós escolhemos estar com o Senhor. É difícil? É difícil, porque ninguém é perfeito, todo mundo peca, mas nós estamos todo dia ali na graça. Senhor, me cobro com a tua graça, me restaura, me renova, me dá força. E isso é colocar o Senhor em primeiro lugar, né, irmã Mara? É verdade. Então, diga aqui para mim e para eles também um testemunho assim. Na minha caminhada. Sim, na sua caminhada. Pronto, gente. Que você falou assim, foi a mão do Senhor. Foi a mão de Deus. Já teve vários, Elia. Vários testemunhos que foram a mão de Deus, né? Inclusive, tem algumas pessoas que até dizem, irmã Mara, a mulher dos testemunhos. Na realidade, eu sempre coloquei no meu coração não contar o testemunho de outras pessoas, contar o meu testemunho, certo? Então, quem vive, quem faz a obra do Senhor, tem muitas coisas maravilhosas para contar, certo? Sim. Eu tenho vários testemunhos, mas um testemunho que me chamou muita atenção, alguns anos atrás, eu morava, na época, depois de Canindé, uma cidade bem longe, mas uma cidade assim, gente, cheia de idolatria, né? Muito, muito, muito. Todos sabem que idolatria, né? É quem adorar outros deuses, a gente chama idolatria, né? Então, nessa cidade que eu fui criada, eu até achei interessante o testemunho do Marcos Ismael. Achei muito lindo. Eu achei tremendo o testemunho. Eu acho que é por isso que Deus usa tanto ele, porque quanto mais a gente sofre, mais o testemunho é grande, mais o Senhor nos usa, certo? E eu achei aquilo muito interessante, ele contando, eu estava vendo ali, coisa tremenda, e eu lembrei desse testemunho meu. Eu ia contar outro, mas eu lembrei desse, que ainda há algum tempo atrás aceitei Jesus no dia 9 de dezembro de 1998, certo? Então, desde essa época eu vim fazendo a obra do Senhor, E um dia eu propus no meu coração viajar missões. Eu sempre faço missões, né? Mas foram as primeiras missões. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou chegar naquela cidade? Daquele jeito. Aí o Senhor disse, ore, faça jejum, consagração, e eu irei contigo. Aí eu comecei a orar, fazer consagração, e convidei uma amiga para ir comigo, certo? Aí nós fomos. Até porque, Ellen, esse negócio de viajar, fazer missões, pregar o evangelho, é algo tremendo. O Senhor Jesus, ele até advertia os seus discípulos quando eles fossem, né? Ele até falou, eis que vos envio para meio de lobos. Aí ele advertiu assim, mas seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Certo? Então, você tem que saber onde você vai pisar, a forma que você vai falar, certo? Então, foi assim que eu fiz essa viagem, certo? Eu viajei depois de Canindé, lá é Itatira, lá é Serra, foi onde eu fui criada, certo? Passei muitos anos lá, fui criada até os 18 anos, minha vida foi lá, certo? É um interior também Santa Quitéria, que já é um sertão, certo? Aí, então, quando eu cheguei nessa cidade, eu já ia, assim, um tanto preparada espiritualmente, né? Certo? Para poder fazer o que o Senhor mandou. E eu era muito ousada, né? Eu sempre tive muita convicção. Isso é algo maravilhoso. Em tudo que eu vou fazer, eu tenho uma convicção. A certeza. Sim, de que aquilo vai acontecer. A fé. A senhora pede já acreditando já sei naquilo. Que vai dar certo. Eu também faço isso. Eu fico ensaiando, eu peço ao Senhor, eu falo com o Senhor, entrego para o Senhor e fico ensaiando como que vai ser aquilo que eu pedi ao Senhor. Isso. Se eu não fosse contar esse testemunho, eu iria contar um outro testemunho que nesse momento seria cabível às vendas. Mas eu não vou falar, vou continuar conte o dois, vai, conte esse e depois a senhora conta o outro. O outro, meu Deus do céu, é muito interessante. Mas esse é para você não desistir, você que vende, não desistir, certo? Porque se eu contar, você diz, meu Deus, a minha Mara passou por isso, eu vou contar logo esse, depois eu conto o outro, que é mais tremendo, certo? Você fez eu lembrar que quando eu comecei a vender os vestidos, para começar, eu comecei na pandemia, 2019 era tudo fechado, não tinha nada, e eu falei com o meu irmão, ele mora em Maranguape. O meu irmão, na época, apesar de ser... Ele é pastor do Tempo Central, né, e tudo. E ele é eletricista, mas na época todo mundo desempregado. E eu me preocupei com o meu irmão. Só que eu, a irmã Mara, não fiquei desempregada, gente. Na pandemia, 2019, foi o tempo que eu fui mais abençoada. Sempre fiel. Porque eu já venho semeando de muitos anos.
né? Semeando, e quem semeia, depois você recebe, viu? O Senhor não quer nada, não. Aí vocês entendem, né? O que é que eu estou falando, certo? Então, eu comecei a me preocupar com ele. Aluguel caro, tudo muito caro na época, né? E eu liguei para ele e disse assim, meu filho, faça algumas peças, eu sempre conto esse testemunho, faça algumas peças de roupa e traga para mim comprar isso. Ele vendia roupa? Não. Não, mas a esposa dele é uma das grandes costureiras. Ela trabalha com as melhores lojas de Fortaleza, né? A esposa dele, do meu irmão. Ainda é. Na época, tudo parado, tudo fechado, certo? E eu me preocupei, como eu ajudo o meu irmão, meu Deus. Aí veio o Senhor, né? Falou no meu coração. E eu liguei para ele e disse, meu filho, eu sempre chamo filho, que é o meu irmão mais novo, né? Meu filho, faça assim. O que é que vocês estão fazendo? Aí ele disse, Mara, não tem nada, né? Tá tudo parado. Eu digo, faça, vocês têm tecido? Temos. Temos um amigo que também pode liberar ali, a gente compra, né, a parte, e faça então, e traga para mim, certo? Para me vender. Ele foi muito engraçado. Ele fez, só para resumir, ele chegou com uma sacada grande, uma saca grande de short, só short, certo? Muitos shorts, né? Aí, quando eu disse que eu cheguei lá embaixo, no condomínio, né, que eu vi, o que foi que você trouxe? Aí ele disse, Mara, só deu para fazer short. Aí eu disse, Senhor, quanto é que deu? Aí eu disse, tanto. Aí eu, toma o dinheiro. Mas no meu coração, o meu desejo era ajudá-lo. Não era que iria comprar e vender, não. Eu não tinha isso. Só que eu não sabia que já era um projeto de Deus, né? Porque que a palavra de Deus fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração, é o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Certo? Então, o Senhor já estava trabalhando. Então, eu creio, você que é um empresário, você que está com dificuldade, Deus já está trabalhando na tua vida, viu? Ellen, eu fiquei assim, aí levei os shorts. Só que naquele prédio mora muita gente, eu sempre tive muita amiga. Não muito dinheiro, gente, mas muita amiga, certo? Muita amizade. Aí, naquele momento, Ellen, eu comecei a dizer que estava vendendo short. E eu, para o primeiro andar, para o segundo, para o terceiro, o prédio é de 15º andar. Eu vendi todos os shorts. Resumindo, 4 horas não tinha mais um short. Teve gente que comprou 5 shorts de uma vez. Liguei para meu irmão. Meu filho, cuide, faça mais faça agora uns vestidinhos. Né? Eu pedi, faça um vestidinho. Aí ele fez uns vestidinhos de malha. Eu vou resumir rápido, porque senão o outro testemunho é melhor. Aí, de repente, ele fez vestido. Só para resumir, fez uns vestidos, trouxe, paguei tudo. E assim Deus me ensinou a trabalhar, ele comprando e pagando. Eu sou assim, eu compro e pago. Você já sabe disso. Nunca quis comprar nenhuma peça fiada. Aí isso já começou, né? Sim, isso foi o meu início, que eu estou falando que foi algo de Deus. Foi uma porta que o Senhor abriu. E a porta que Deus abre, ela, e ninguém fecha. Vão se levantar contra você, vão dizer que não vai dar certo, mas eu quero te dizer que às vezes é só tempo, só é tempo. Às vezes Deus experimentando, provando a sua fé, e você que é empreendedora, não desista. Deus pode estar provando a sua fé, certo? Então eu fiquei, meu Deus, já vendi todos os vestidos, e agora liguei pro rapaz, traga mais. Gente, no fim das contas, o rapaz não tinha mais nem para mim, já estava vendendo para outras pessoas. Glória a Deus. Certo? Aí vamos lá, para resumir rápido, né? Parei com ele arranjou um emprego, terminou a pandemia, arrumou um emprego bom, voltou para o emprego, não mais produziu e enviou um amigo. O amigo não queria me vender coisas menores, o amigo queria me vender só o que sobrasse, os restos. Enfim, eu comprando, eu não conhecia ninguém, não conhecia loja, ninguém, só era essa compra de ligar e a pessoa vir. E, Mara, sabe o que é que eu tô lembrando agora? Sim. Da história de... A história de Ana. Sim. A história de Ana, que é mãe de Samuel, é? É. É, mãe de Samuel, é. História de Ana, que é mãe de Samuel. Ela orou. Eu tinha a Penina, né, que era a... perseguia ela, que tinha vários filhos. E uma coisa que eu acho muito interessante é que Ana, ela ia todo ano ao templo pedir a benção dela, e Ana chorava. E Deus perseverou. Isso. E ela fez, se eu não me engano, ela fez um propósito, não foi? Fez, sim, pediu um filho, um voto. Ela fez um voto, pronto, ela fez um voto com o Senhor, pediu ao Senhor o filho, e o Senhor fez... Ana, ela era estéril. Sim, ele fechou. Ele fechou a madre dela. Mesmo. Então, o Senhor, às vezes, ele não te dá alguma coisa porque ele quer provar a sua fé. Ele quer que você vá até
porque ele quer ver se você vai até aquele lugar, sabe? E busca ele, porque Ana buscou, Ana perseverou. Então, para você que tá difícil, persevere assim como Ana, porque eu creio que assim como Ana teve vitória, você Teu também milagre vai teve. chegar, vai chegar. Vai chegar. E o lindo, irmã Mara, também lá em 1 Samuel, nas primeiras histórias, né? 1 Samuel. Lá tem dizendo que Penina, ela não tinha mais filhos. Ana, no caso, ela não produzia filhos e ela produziu vários filhos. A vida dela foi abundante. Então, assim, Deus pode pegar uma pessoa que não é e fazer com que seja. E aquela pessoa que humilhou, porque Penina humilhou muito Ana. Então, Deus pegou Penina e colocou ela no lugar dela, entendeu? E Deus abençoou tremendamente a vida de Ana. E Samuel é uma pessoa, assim, na Bíblia, né? Uma pessoa muito usada por Deus. Profeta. Que profeta, viu? Ele foi. Aí foi, eu acho muito bonito. Já vai pra parte da Bíblia. Acho muito bonito também. Aí quando ele vai lá e ele fala com os filhos de Jessé, né? Que Davi tá lá cuidando das ovelhas e tal. E eu acho muito linda essa parte. Porque Deus, ele não escolhe por aparência. E até ele, que era profeta, ele pensou, não, eu não sei se era Eliabe, eu não lembro, mas tinha um lá que ele era bem, assim, ele tinha a fisionomia bonita e tal. E pobre Davi não tinha, entendeu? Então, assim, Deus, ele escolhe... Outra coisa que nada a ver, né, com empreendedorismo, mas Deus, ele escolhe as pessoas que o mundo não dá nada. Deus escolhe as pessoas desnosprezadas do mundo e Deus, ele coloca em um lugar de honra. Não sei porque eu tô falando isso, mas tudo aqui tem um propósito. Eu sei que você que tá ouvindo precisa ouvir isso da parte do Senhor. Então, assim, você que é desnosprezado, que ninguém acredita em você, faça. Se Deus colocou alguma coisa no teu coração que para você parece impossível, para Ana também parecia impossível, porque ela era estéril, né? Mas com o Senhor tudo é possível. Então, creia, tudo é possível, acredite no Senhor, coloque Ele como prioridade na sua vida e você verá o extraordinário do Senhor na sua vida. Eu costumo dizer uma verdade que sozinha nós não conseguimos, irmã Mara, mas com o Senhor nós conseguimos. Claro. Então, esse é o segredo. Pronto. Aí deixa eu só terminar esse para contar o testemunho, né? mesmo, né? Esse aqui da parte da finança, né? Certo? Pronto. Então, só para resumir, quando essa pessoa, meu irmão, me indicou outra pessoa, eu comecei a comprar, mas só que ele só vendia o que ele queria, o que sobrava, e eu, claro, não tinha o que comprar, nem aonde comprar, nem conhecia ninguém, eu tinha que aceitar. Até que certo dia, pertinho de Natal, eu estava sem nada. Aí... uma pessoa, meu Deus, eu sei que eu acho que muita gente vai até assistir, até lá ele talvez mesmo, né? Mas é verdade. O irmão dessa pessoa falou pro meu irmão assim, ó, a tua irmã vai ter que orar muito pro meu irmão vender para ela. Meu Deus, olha aí, gente. E eu sempre com aquele dinheiro, né, para pagar o que eu comprei, porque eu sou assim, né? Assim, certo? Aí eu, meu Deus, o que é que eu faço? Ligando para ele, e ele nada. Ou seja, não tinha nada. Aí depois eu liguei novamente, aí ele disse assim, vou ver o que é que vai sobrar, mas esse tipo aqui não tem não, mas eu vou ver, depois eu falo. Assim, um negócio bem difícil. Tá entendendo? Resumindo, gente, aí o meu esposo, eu lembro muito, eu estava varrendo a minha casa, meu esposo veio no centro de Trairi, e eu ali comecei a orar na área e disse assim, Senhor, o Senhor me trouxe à memória, certo? Aquela história da mulher cananeia. Aquela mulher que correu atrás de Jesus, que pediu socorro, certo? Que teve uma hora que ela falou assim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos patrões, debaixo da mesa dos patrões. Aí eu, Senhor, o que é que eu faço? Corri, quando veio a mensagem no meu coração, fui no telefone, liguei novamente para ele. Ele disse assim, olhe, por favor, o que sobrar aí, que ninguém quiser, guarde para mim, e deixei o áudio lá. Por favor. Aí o Senhor me deu a palavra. E eu disse, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos patrões. Então, você está lembrando? Pois saiba que o que sobrar, por favor, deixe para mim, que eu compro, porque eu estou sem nada, eu não tinha nada. Aí deu certo. Passou.
Passou, isso foi meio-dia, quando foi na volta de 3h30 da tarde, o rapaz ligou e disse assim, irmã Mara, eu vou te dar uma notícia. Eu tenho vestidos para você e também tem os que você nunca comprou, os estampados, porque a cliente desistiu. Então é assim, meu filho, quando Deus quer fazer... Quando Deus quer fazer, ninguém pode pedir. De forma nenhuma, certo? Porque Ele é o Deus grande, Ele é o socorro, Glória Ele é a a Deus. fortaleza. Aleluia. Então, tudo dá certo com Deus na frente, Amém. certo? Vamos passar para o testemunho espiritual. Resumo, o próximo testemunho, vai. Sim. O outro. Só para finalizar, gente, preste atenção, para finalizar, vocês que estão escutando. Hoje, eu não sou vingativa, porque um servo de Deus que é transformado, ele não é vingativo, ele, Vitória. Mas a minha última vez que eu comprei mercadoria para esse rapaz, ele vai escutar, ele pode ligar para mim, eu falo com ele, gosto dele, certo? Ele é de muito longe, não é de Fortaleza, ele é de muito longe, certo? A última vez, agora que ele falou comigo, ele manda os vestidos, manda as fotos e pergunta se eu quero. Só que na última vez que eu comprei para ele, eu fiz um pagamento alto e ele tinha viajado e deixou os vestidos com uma pessoa para me entregar, certo? E disse assim, a senhora pode buscar no canto tal, e me deu o endereço que esses vestidos estão lá, porque eu viajei, eu já tinha feito o pagamento antecipado, certo? Eu fiquei triste, chorei, mas às vezes a gente tá chorando sem saber o porquê. É tão bom chorar que Ana chorava, né? Aí depois é aquele grande milagre. Então as lágrimas, nossas, elas não... E outra coisa, irmã Mara, o que eu acabei de lembrar também, que Ana, quando ela orou, ela se levantou, ela já se levantou com um sorriso, ela se ajoelhou amargurada, triste, sem esperança, e ela se levantou, ela já se levantou cheia de esperança, de vida. Então, quando nós se ajoelhamos para orar, né? Falar com Deus, sim. Nós nos fortalecemos. É muito bom. Aí pronto. Aí eu só sei que acontece. Resumo, para terminar, pelo amor de Deus, né? Esse testemunho desse rapaz, dessas vendas, né? Isso aqui está se referindo às vendas, né? Certo? Eu fui pegar esse dinheiro, eu fui pegar essa mercadoria. Gente, aconteceu algo tremendo. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia o rapaz, mas tinham me dado as características do rapaz, né? E quando eu cheguei lá, o local e tudo, quando eu cheguei, eu digo, olha, eu sou a irmã Mara e vim pegar a mercadoria que pessoa tal, né, me vendeu, né, já tá tudo pago, vim pegar aqui. Quando eu peguei a mercadoria, Ellen, Deus abriu várias portas para mim. Quando eu peguei a mercadoria que eu botei aqui, que eu comecei a sair, Ellen, eu comecei a ver as lojas mais lindas na minha frente, até hoje. A maioria, 90% dos meus vestidos são dessa loja. O Senhor fez eu passar por isso, para poder chegar onde Ele queria me abençoar. E hoje eu brinco com a dona da loja, e ela me chama de empresária, Mara. E ela é serva de Deus. E tudo que eu faço é para o louvor do Senhor. Eu costumo, glória a Deus. As pessoas ligam para mim, a senhora vem de modo evangélico? Eu digo, vendo sim, minha filha, vendo sim. É tudo, mas o que chega, gente, de outras modas para mim, são muitas, e o preço desse tamanho. Mas eu digo, não, gente, eu ainda estou no meu propósito, vou glória continuar no meu propósito, vestindo as servas do Senhor de todos os lugares. Porque todos sabem que eu tenho um cliente em Paracuru, São Gonçalo, Paraipaba, Guajiru, Mundaú, Freixeira, Canabrava e todos os interiores, Quebra-Braço, Anchieta, eu não sei nem mais, e até glória a Deus, glória a Deus. Então, certo? Se você quer também seguir a irmã Mara, vamos estar deixando o Instagram dela aqui, também lá no meu Instagram. Pronto, agora vamos testemunho espiritual, o que Deus é capaz de fazer na vida de um servo. Ai, meu Deus, vamos resumir, porque agora o tempo tá demais, gente. Pronto, eu viajei, cheguei no interior, estava com uma amiga, certo? E fomos fazer missões, certo? Nesse interior, um casal de missionários ficaram comigo. Eu vou resumir. Um casal de missionários ficaram comigo. Então, a gente ia passando nos lares e evangelizando, folheto, oração e passando. Certa altura, nós passamos na frente de uma casa onde o casal de missionário, quando eu fui me direcionar para levar o folheto e falar de Jesus, o casal de missionário falou comigo assim, não, irmã, nessa casa aí, não. Aí eu digo, como? Como não? Se o meu propósito é passar em todos os lugares e falar de Jesus. Eu vim de tão longe com esse propósito. Não, mas aí não, irmã, não vá, não. Eles odeiam o crente. Dessas palavras. Aí, minha filha, aí me deu uma curiosidade, um desejo de ir. Gente, que eu sou assim, valente no Senhor, certo? Valente Davi. no Espírito, né? É Davi era assim também. Né? Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestes, certo? Então, a nossa luta é assim. Então, eu estava ali cheia do Senhor, eu digo, eu vou para ver o que é isso.
Eu bati na porta, aquela mulher muito humilde veio, enquanto isso os missionários eram longe, certo? Era longe, foi para outra casa. Eu digo, eu vou passar aqui. Aí cheguei com muita prudência, senhora, eu estou com tanta sede. E ela disse, e eu tenho uma voz alta, né? Todos sabem, né? Estou com tanta sede. Ela disse, baixe sua voz, que eu estou vendo que a senhora é crente. Digo, graças a Deus, sou mesmo, uma pessoa bendita de Jesus. Ela disse, pois baixa a voz, que meu esposo odeia crente. Baixa a voz, a senhora quer água? Eu digo, é água. Baixei a voz, né, para poder pegar aquela pessoa. Ela foi pegar a água, trouxe. Eu digo, mas eu estou morrendo de calor, o sol está tão quente. Ela disse assim, mas fale bem baixinho, que eu deixo a senhora entrar. Eu digo, tá certo. Entrei, ela me sentei, e a minha amiga perto. A minha amiga já não falava, ela sempre muito calada, né? E eu falo demais, certo? Aí, então, quando eu me sentei, eu comecei a falar de Jesus. Aí a minha voz foi aumentando. O esposo dela estava no quintal, aquelas casinhas pequenininhas, né? Que a gente já vê a sala, o, banheiro, o quarto e a cozinha, tudo, né? Tudo. E o esposo estava no quintal, certo? Só que eu escutava as batidas, ele estava coisando lenha, né? Com aquelas goivas, né? Estava lá fazendo um negócio com uma lenha lá. E ela disse assim, minha senhora, pelo amor de Deus, já vá que meu esposo está terminando e ele já vem para cá. E a senhora está falando alto. Eu digo, não, eu vim falar mais um pouco de Jesus. Inclusive, eu queria falar com seu esposo também. Ela, não, pelo amor de Deus, saia. Saia que ele já vem ali. Lá vinha o homem, já, com a goiva na mão. Aí, quando ele chega na sala da minha frente, e quem é a senhora? Eu digo assim, eu sou a irmã Mara, vim de Fortaleza, vim falar de Jesus. Ele disse, não, aqui em casa não precisamos e falar desse Jesus, porque aqui nós já temos o nosso Jesus. Foi o que ele me falou, certo? Nós já temos o nosso Jesus. E eu disse, é mesmo? E quem é o seu Jesus? Ele disse, eu vou falar do meu Jesus, depois você vai falar do seu. A senhora falou dentro da casa do homem. Foi. Aí eu disse, espera aí, a senhora se cala aí que eu vou mostrar o meu Jesus, viu? Eu não preciso de nada, eu tenho ele já aqui em casa. Aí tem aqueles nichos lá, assim, eles chamam nicho, né? Aquelas de madeirinha. E tinha um Cristo lá, né? De braços cruzados, que ele não está mais, né? Nem muito menos no madeiro, que ele ressuscitou. Então ele trouxe lá, ele arrancou com muita fúria, com aquela coisa, aqueles pregos, e tirou de dentro a imagem e colocou bem pertinho do meu rosto. Ele só não fez passar no meu rosto, né? Ele passou bem assim. A senhora está enxergando aqui? Eu disse, sim. Pois esse aqui é o nosso Jesus, certo? E agora a senhora, por favor, pode sair. Aí eu digo, mas deixa eu sair só quando apresentar o meu, que agora eu vou apresentar o meu, certo? Porque eu estou vendo, eu estou percebendo que o seu Jesus, o Senhor está com ele na mão, e o meu é quem me carrega na mão dele, certo? Eita! Aí ele olhou assim e disse, como? Eu digo, porque esse daí, ó, ele tem olhos, mas ele não vê, ele tem boca, não fala, não anda. Então o meu é vivo, ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós. Então Jesus é vivo. Ele disse, quem foi que lhe disse, pois prove? Eu digo, o meu Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma. Ele nessa hora eu fiquei bem no estreito, mas eu estava muito ligada com Deus, certo? A minha amiga em oração, Intercedendo, né? Intercedendo. Quando eu disse isso, a sala já estava cheia. Aí ele pegou e disse assim, você tá vendo essa moça aqui? É minha filha, certo? Você vai sair daqui da minha casa agora se o seu Jesus vive mesmo, que você tá dizendo, e cura, quando ela for curada. E ela tinha o quê? Calma. Aí eu me levantei, não me perguntei. Ore por ela. Você tá dizendo que seu Jesus cura? Eita. Aí eu me levantei, assim. ela, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, era um pouco alta, aí ela disse assim pra mim, você pensa que eu não tenho visto? Desde a hora que você saiu de casa, você perturbou ali, porque eu tinha passado numa casa. Falou na boca dela? Sim, calma. Na boca da menina, né? Você perturbou ali naquela casa, você pensa que eu não vi você naquela casa? Na casa que eu tinha passado, a primeira casa que eu tinha entrado, Jesus curou uma pessoa com um tireoide avançado, estava já o caroço muito grande, e na hora que eu orei, que Jesus curou a mulher, a vizinha dela presenciou a cura, e disse, eu também quero esse Jesus. Aceitou. Aí foi quando eu disse que cheguei lá. Aí quando ela falou, o velho se assustou. A menina falou, certo? Só que ela estava falando na boca do inimigo, certo? Eu digo, mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Ele se assustou. Nunca tinha visto isso, né, também? Aí eu digo, olha, aí eu repreendi daquela forma que nós sabemos, né? Em nome de Jesus, eu te repreendo, sai da vida dela, larga a vida dela. E eu comecei a orar por ela. Quando eu terminei de orar por ela, ele disse assim,
Olha, ela falou, a minha filha nunca falou. Ela nunca tinha falado, Ellen, na vida, nunca. Aí eu insisti que ela dissesse Jesus. Eu digo, você quer aceitar Jesus? Eu digo, você vai falar Jesus. Eu insisti, comecei a falar Jesus, Jesus. No final das contas, ela disse Jesus. Quando ela disse Jesus, eles começaram a chorar. Glória. Foi. Aí a família toda, Ellen, presta atenção, a família toda aceitou Jesus. Tinha uma moça de Maranguape que estava passando lá o Natal com eles e era desviada também. Aí o pai, a mãe, os filhos, essa filha que mora em Maranguape, todos aceitaram Jesus, ficaram ao meu redor, abraçados ali comigo. Glória e a Deus. todos se ajoelharam na sala, eu comecei a orar e todos aceitaram Jesus. Tá vendo? Se a senhora Certo? tivesse ouvido, né? Isso. Aí, escute, quando eu saí na porta, vinha um casal de missionários. Vinham bem rápido e disse assim, o que foi que houve aí? Eu digo, o que houve é que esse povo dessa casa, todos aceitaram Jesus e Jesus curou a filha dele. Aí ela Glória a disse, Deus. pois a senhora sabe onde é que a senhora estava? Eu digo, não estava na casa deles, claro. A senhora estava dentro do terreiro de macumba, eles eram todos macumbeiros. Por isso que eu não queria que a senhora entrasse. Eu digo, então, glória a Jesus. Todos, Ellen, todos aceitaram Jesus. Meu Deus, irmã Foi Mara. glorioso. Só que foram 15 dias de oração, preparação, jejum, para chegar até ali. Certo? Não, porque nós não podemos ir de qualquer jeito, certo? E tá lá a família, uma família grande. Depois eu mandei Bíblia, mandei arma, roupa, muita Glória a coisa. Deus. E, enfim, nós que fazemos a missão, a gente planta sim e o local é Glória quem a cuida das Deus. famílias, que a gente não pode ficar lá cuidando, né? A gente vai É. e leva, semeia e outros Glória cuidam, a Deus, né? irmã Mara. Certo? Então isso foi algo tremendo. Tinha que contar foi uma isso. grande experiência. Geralmente, Glória quando eu a vou Deus. pregar em culto de missões, eu prego mais diferente, assim, mais certo, porque aqui nosso tempo já não está tanto. Então eu quero dizer que esse Jesus é o Jesus que trabalha na minha vida, que vai trabalhar na sua vida também, Glória a porque Deus. foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, foi eu conhecer Jesus. Glória Ele a mudou Deus. toda a minha vida e tem me abençoado todos os dias e eu estou nas mãos dele, sempre. Eu também. Ai, me edificou muito esse podcast de hoje. Gente, muito obrigada, irmã Mara, por ter aceitado o meu convite. E pode falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Pronto, é assim mesmo. Eu quero também dizer para os irmãos que tem dia, não é todo dia que você vende, né? Tem dias que você não vende, certo? Mas quando você vê que não está chegando o cliente, você faz, sabe o quê? Às vezes, dia de domingo, eu pego a minha bolsa, a minha mochila, coloco, por incrível que pareça, Jesus, eu creio que hoje eu vendo 10. E eu saio aqui rumo Campestre, Gualdrapas, Lages, Quebra-Braço. Glória a Gente, eu volto com a minha bolsa quase vazia, certo? Glória a Deus. Outra coisa que Deus sempre tem feito na minha vida. Onde eu vou pregar, gente, eu encho uma mochila e levo. E aonde eu chego, é por isso que eu disse para vocês, que eu tenho um cliente em Paracuru, porque eu prego em Paracuru, em São Gonçalo, em Paraipaba, no Camburão, no Purão. Eu tenho um cliente aonde eu vou. Glória No a Angelim, eu sei, no Mundaú, muitos Glória a clientes. Deus. Porque aonde as Amém. igrejas me chamam, eu levo os vestidos. Aí o pessoal diz, a senhora cobra quanto? A senhora deve cobrar, cara. Eu digo, é 0,800, porque eu recebi de Glória a graça e dou de Deus. graça. Glória a Viu? Deus. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. E até o próximo podcast também vai ser poderoso, viu? Poderoso. Quero agradecer a irmã Mara por ter aceitado o nosso convite. E eu estou saindo edificada desse podcast. Então, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor e até o próximo podcast. Deus abençoe.